capítulo 13, versículo número 6, diz assim a palavra. Então Jesus proferiu esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e indo procurar nela fruto, não o achou. Pelo que disse ao que cuidava da vinha: há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não o acho. Corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa este ano, até que eu a escave e a adube. Se der fruto, ficará. Se não, depois a mandarás cortar. Só até aqui. Vamos orar. Espírito Santo, eu peço mais uma vez a sua graça, a sua sabedoria, a unção necessária para pregar a tua palavra aqui nessa noite, por amor que tu tens a esta igreja. Eu quero pedir que todos que aqui estão sejam tocados pelo Senhor, que todos sejam tocados pelo Senhor, que todos recebam um toque personalizado de acordo com as suas necessidades, Pai. Espírito Santo, faz tudo aquilo que homem algum é capaz de fazer. Quero pedir uma ação personalizada na vida de cada um dos teus filhos e filhas que aqui estão. Eu peço que os céus estejam abertos sobre nós. Eu clamo pelo sangue de Jesus sobre esse altar. Eu clamo pelo sangue de Jesus sobre cada pessoa que aqui está. Eu peço anjos com espada de fogo aqui nessa noite. Eu repreendo agora na autoridade do nome de Jesus toda ação maligna, que caiam por terra agora, em nome de Jesus. Todo espírito que tenta bloquear o pleno entendimento da palavra, em nome de Jesus. Fique à vontade, Espírito Santo. Fique à vontade, Espírito Santo. Este lugar é teu. Faz a tua obra como tu quiseres fazer. Espírito Santo, como sempre eu peço, ajuda-me mais uma vez. Coloca as tuas palavras na minha boca mais uma vez. Eu peço anjos aqui, Senhor, ao meu redor. Eu peço anjos trabalhando ao redor da igreja. Eu peço anjos cercando essa igreja aqui agora, em nome de Jesus. E somente os teus anjos terão permissão para agir neste lugar. Todos os demais outros espíritos estão amarrados, silenciados agora, em nome de Jesus. Que as cadeias sejam quebradas, os cadeados sejam rompidos, que as trevas sejam dissipadas, que a tua glória se manifeste aqui, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Escute-me, por favor. Nós fomos chamados por Deus para frutificar. E este é o tema da palavra de hoje. Chamados para frutificar. Escute, nós somos chamados por Deus para frutificar. E a gente precisa ter um pleno entendimento do que significa isso. Por quê, pastor? Porque existe uma expectativa no coração do Pai, no coração de Deus, acerca da minha e da sua frutificação. Quando Deus chama o homem, e Deus o constitui sobre o jardim, quando Deus forma o homem, constitui sobre o jardim, a Bíblia diz que Deus abençoa o homem. E lá em Gênesis capítulo 1, versículo 28, o texto é bem claro. Diz assim:
Deus os abençoou e lhes disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a. Está escrito. Então Deus nos abençoou para que a gente pudesse frutificar. É claro que a ideia de frutificação aqui é multiplicar, é aumentar, é procriar, é aumentar a raça humana. Mas quando a gente começa a ver outros textos da palavra de Deus, você vai perceber que há em Jesus a expectativa de frutificação. Aí, para deixar a gente um pouco mais a par daquilo que ele quer ensinar para nós, ele escreve uma parábola. Ele ensina-nos através de uma parábola. E a parábola que nós lemos hoje aqui fala sobre a parábola da figueira estéril. Aí, olha o que ele está dizendo. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e, indo procurar nela fruto, não o achou. Observe que ele foi na expectativa de encontrar fruto. E chegando lá não encontra fruto. Ele esperava encontrar fruto, mas quando chega lá, não encontra fruto. Pelo que diz é o que cuidava da vinha. Há 3 anos, venho procurar fruto nessa figueira e não o acho. Ele diz assim: corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente. Observe que a expectativa aqui é encontrar fruto, não achou? Daqui a 1 ano eu volto para ver se encontra fruto, não achou? Daqui a mais 1 ano eu volto para ver se encontra fruto, não achou? No 3º ano ele volta para ver se encontra fruto e não acha. O que eu estou falando para você aqui, que existe uma expectativa de que nós frutifiquemos. Capítulo 5 do livro de Isaías. O Senhor também nos deixa uma parábola. É que é Deus tentando nos ensinar alguma coisa. Ao dizer a palavra: cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha num outeiro fértil. Ele a cavou e a limpou das pedras e plantou de excelentes vides. Edificou no meio dela uma torre e construiu nela um lagar. Olha o que diz: e esperava que desse uvas, mas deu uvas bravas. Agora, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer a minha vinha que eu não lhe tenha feito? E como esperado que eu desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas. Olha o que está escrito: esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas. Esperava um tipo de frutificação e veio outro. Esperava frutos bons, o que veio foi frutos maus. Capítulo 11 de Marcos. Olha o que está escrito. Capítulo 11 de Marcos. O texto diz que Jesus, um dia, saindo de Betânia, ele teve fome. Versículo 13 diz assim: vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então ele diz à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti.
E os discípulos ouviram isso. Você caminha um pouco mais, no versículo 20, diz assim: passando eles pela manhã seguinte, viram que a figueira tinha secado desde as raízes. Pedro lembrou-se e disse a Jesus: Mestre, olha, a figueira que amaldiçoaste secou. Nos 3 trechos que nós vemos aqui agora, observe que havia uma expectativa que não foi correspondida. Primeiro, ele plantou uma vinha e esperava que desse fruto. Não deu fruto algum. Esperou mais um ano. Não deu fruto algum. Esperou o 2º ano. Não deu fruto algum. O 3º ano. Não deu fruto algum. A outra, ele foi esperando fruto e só tinha folha. E aqui fala de gente que vive de aparência. Parece que tem, mas não tem. E tem muita gente assim. Parece que é, mas não é. Já era para estar dando fruto, mas não dá. E a outra aqui depois de ter feito um grande investimento, tudo que podia ser feito para que ela pudesse estar dando frutos bons, pelo contrário, estava dando era frutos maus. Pastor, qual é o tipo de fruto que Deus espera que eu e você venhamos produzir? Primeiro tipo de fruto, eu vou falar para você aqui agora: frutos dignos de arrependimento. Eu vou repetir isso mais uma vez. Deus espera que eu e você venhamos a produzir fruto ou frutos dignos de arrependimento. A Bíblia diz que quando João Batista estava pregando no deserto, capítulo 3, versículo 7, o texto diz que João pregava para as multidões que desejavam ser batizadas. E olha a pregação de João. Aqui eu vou só replicar a mensagem que João está pregando. Olha como João prega para a multidão: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Aqui não é um tipo de gente que tinha apenas fachada de boas pessoas. Era conhecido como os religiosos, os conhecedores da lei de Moisés. Mas eles apenas conheciam, mas não praticavam. E João Batista pregando, dizendo assim: produzir frutos dignos de arrependimento. Quando alguém conhece Jesus e se arrepende dos seus pecados, isso fica evidente pelas suas obras, pelo seu comportamento, pelo seu procedimento. E aqui o João está pregando assim: vocês precisam produzir frutos dignos de arrependimento. Aí no versículo 10 ele diz assim: então a multidão perguntava: que faremos, pois? Aí João responde, pregação de João, capítulo 3 de Lucas, versículo 11: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Pastor, que pregação é essa? Aqui é um tipo de pregação contra a avareza.
Porque tem gente, escute, que prefere deixar, olha, a roupa, pegar mofo no guarda-roupa, porque não usa, mas não consegue doar para ninguém. É verdade. Tem gente, escute, que o sapato já tem 3, 4, 5 anos que não usa. O sapato está pegando mofo, mas não doa para ninguém. Por quê? Porque existe um mal lá enraizado, chamado avareza, que impede essa pessoa de ser generosa. E generosidade é você compartilhar o que você tem, compartilhar um pouco do que você sabe, compartilhar um pouco do seu talento, compartilhar um pouco do seu tempo. Tem gente que não compartilha 10 minutos que seja com ninguém. E João está pregando assim: vocês que têm 2 túnicas, olha, meus palavras é, você que pode, porque quem tem somente uma túnica não pode, obviamente. Porque se eu só tenho uma túnica, eu vou dar uma túnica e vou ficar nu? Não pode, obviamente que não pode. Então você que tem 2 túnicas, você pode. Então se você pode, você deve fazer praticar a generosidade, mas por causa da avareza, não pratica. E generosidade é uma expressão do amor, e o amor é um fruto digno de arrependimento. Porque o amor é uma evidência do caráter de Cristo. Quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Só que isso? Compaixão, misericórdia, que eu preguei aqui a semana passada. E o convite de Deus para essa igreja aqui é: nós precisamos ser cada vez mais generosos. Todo mês a gente leva muita roupa para doar para as comunidades mais pobres, aqui ao redor de Feira de Santana. E nós já estamos nos organizando para agir também dentro de Feira de Santana. Nossa equipe de missões se reuniu e tomar essa decisão. Tem muitos bairros muito pobres na nossa cidade e a gente precisa alcançar essas pessoas também. Então você que tem 5 sapatos, 10 sapatos, tem mulheres que têm 40 pares de sapatos. De verdade. Tem mulheres que têm 50 pares de sapatos. Eu não sei para que tanto sapato, meu Deus. Ô irmão, não usa não. Não usa não. Escuta uma coisa. Ei, o convite de Deus para você hoje aqui, sabe o que é? Seja generoso. Olha, está escrito: e quem tiver alimento, faça da mesma maneira. Ei, tem gente, escute aqui, tem gente que prefere jogar a comida no lixo do que colocar a comida, numa quentinha, sair no carro e procurar alguém. Está no semáforo: oi, tudo bem? Paz de Cristo. Bom dia, boa noite. Você já comeu hoje? Eu trouxe que o alimento você deseja. Está com fome? Ei, eu quero estimular a sua generosidade aqui, sabe por quê? Porque a partir do próximo culto, nós vamos colocar um carrinho de feira lá no fundo. Sabe para quê? Para a gente doar alimentos. Até um dia desse a gente dizia que a gente ia bater uma meta que eu achava quase que impossível, pastor Valdeir. Não sei se tu lembra. De a gente doar 1 tonelada no ano de alimentos. A gente começou a igreja lá atrás. 1 tonelada. Tu lembra, Igor, isso aqui? Não sei se Igor lembra. Não sei se tu lembra disso aqui. A gente sonhava com esse negócio. Tu lembra, Raquel?
Uma tonelada de alimento, a gente acha algum, uau, meu Deus, 1 tonelada. Esse ano, com a graça de Deus, esta igreja vai doar 42 toneladas de alimento. Em nome de Jesus, é a nossa meta. É a nossa meta. É a nossa meta, em nome de Jesus. Pastor, como é que vai ser isso? Aí o Espírito Santo hoje, Daniel, enquanto eu estava orando, ele trouxe para o meu coração. Ei, eu vou colocar um carrinho de feira lá no fundo, sabe por quê? Porque tem gente assim, não, isso aqui é só os empresários que podem participar. Não, engano o seu. Até você que está recebendo cesta básica da igreja, você vai participar. Pastor, por quê? Vou te explicar. Porque a generosidade, olha, estanca. A generosidade cancela, bloqueia o ciclo da miséria, o ciclo da escassez. Cancela. E Deus vai usar pessoas aqui para ser muito generosa, porque Ele quer abençoar pessoas nesse lugar. Pastor, como é que é isso? Como é que é isso? Escute aqui, escute. É assim, olha. Eu recebi somente 1,5 kg de feijão, ou 2 kg de feijão. Não sei quanto que você pega no mercado solidário, não sei. Aí você pegou? Tá bom. Doa lá 200 gramas de feijão. Pega um pouquinho assim, mas doa. Pastor, se eu doar 200 gramas não dá, então doa 100 gramas de feijão. Doa só um punhadinho de feijão, mas doa alguma coisa. Em nome de Jesus. Alguém me entendeu, sim ou não, gente? Ei, só está escrito em Provérbios, capítulo 11, versículo 25. Está aqui. A alma generosa, Provérbios 11, 25. A alma generosa prosperará. Vou repetir mais uma vez isso. A alma generosa prosperará, e aquele que atende também será atendido, e aquele que dá água também será dessedentado. Ei, se você for generoso, se prepare, Deus vai escancarar as comportas do céu de bênção sobre você. Então escute, nós vamos colocar aqui na nossa igreja, sabe, um carrinho para a gente arrecadar roupas, comidas. E hoje eu fiz a reunião na hora de almoço, que pastor até na hora de almoço faz reunião. Nunca vi tanta reunião na minha vida, meu Deus do céu. Fiz a reunião na hora do almoço. Eu falei, quer saber uma coisa? Ei, nós vamos entrar nos hospitais agora. Tem um casal que se colocou na posição, pastor, a gente quer fazer um trabalho fora no hospital, no Sudeste Apoio. Claro, agora para cima, todo mundo. Pastor, nós vamos precisar de doar brinquedos. Eu falei, a gente está junto nesse negócio, em nome de Jesus. E agora nós vamos doar muitos brinquedos para as crianças no hospital pediátrico dessa cidade. E a gente vai exercer muita generosidade em nome de Jesus. Quem crê que Deus vai fazer coisas grandes no hospital pediátrico? Ei, Deus conta com um tipo de gente que possa expressar o amor. E a gente expressa amor através da generosidade. Agora o versículo 12, que aqui João está pregando, viu? Porque se o pastor Joel pregando, aí fica um bocado de gente, pastor Joel está pregando uma mensagem dura agora, sei que lá. Não, aqui é a mensagem de João Batista, viu? Escute. Ó, João Batista, versículo 12, diz assim, ó, chegaram também uns cobradores de impostos para serem batizados, e lhe perguntaram, ó para aqui, ó para cá, versículo 12, mestre, que devemos fazer? Versículo 13, respondeu-lhes, não cobreis mais do que o que está estipulado, tome, receba. Sabe por quê? Vou te explicar. É assim, olha, esses cobradores de impostos, eles atuavam no ambiente. Então Roma dizia assim, olha, os seus cobradores de imposto, é assim, você não cobraria 15% de imposto. Aí os camaradas, na hora que ia cobrar imposto, cobrava 30%, cobrava 40% de imposto. Aí eles faziam assim, devolvia 15% para Roma e comia 15%. Devolvia 15% para Roma e comia 25%. Sabe o que esse cara estava fazendo? Eles estavam enriquecendo,
de maneira ilícita. Os cobradores de impostos eram muito ricos. Muito ricos. Capítulo 19 de Lucas, o texto sagrado diz assim, capítulo 19. Olha, tendo Jesus entrado em Jericó e atravessando uma cidade, havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e era rico. Está aqui, está aqui. Agora, qual é o problema aqui, gente? O problema aqui não é ser rico. O problema aqui é que esses camaradas, eles enriqueciam de forma ilícita. Eles enriqueciam extorquindo as pessoas. Eles enriqueciam, olha, oprimindo as pessoas. Aí João está pregando para essa cambada aqui, dizendo assim, olha, não cobre mais do que é estipulado. E hoje tem muita gente achando normal isso. O que, pastor? Vou te falar. Olha, dá um jeitinho de arrancar do outro. Ó, ele não está vendo, não sabe de nada, não sabe quanto é o estipulado aqui, tal. Acho que faz parte do trabalho dele, da negociação, e tome, ó, tome. Ei, é porque ele não converteu. Que no dia que converter, se é 15 é 15, se é 10 é 10, se é 10 é 12, e acabou. O que é meu, o que é teu, e que fim de papo. Aqui é João pregando. Aí no versículo 13, ele continua a pregação dele, diz assim, respondeu-lhes, versículo 14, então uns soldados lhe perguntaram, e nós, que faremos? Ele lhes disse, a ninguém trateis mal. Segura essa. A ninguém trateis mal. Ô Igor, a ninguém trateis mal. Não. Eu não aceito ninguém me tratar mal. Não sei se tu aceita. Eu não aceito ninguém me tratar mal. Olha, irmão, eu não trato mal ninguém. Mas eu também não aceito ninguém me tratar mal. Não aceito. Ei, mas tem uma meia dúzia por aí, entendeu? Que diz que se converteu, mas não produz fruto de arrependimento. Diz que se converteu, mas a língua não. E ao tempo todo, olha, fere um daqui, fere outro dali, destila um veneno ali, outro um pouquinho de veneno acolá. É o tempo todo com palavra dura, palavra ríspida. Não. A ninguém trateis mal. Ele continua e diz assim, não, só um pouquinho aqui rapidinho. Tem gente, ó, eu não falei isso de manhã não, viu? Ó, isso eu não falei de manhã não. Tem gente que trata muito bem os de fora, mas os de dentro parece um pedacinho de animal. É uma estupidez em pessoa com os de dentro. Com os de fora, educação. Com os de dentro, a ninguém trateis mal, não deis denúncia falsa. Escute, um cristão verdadeiro, ele não vai ser conivente com o erro, ele vai denunciar o erro sempre. Custe o que custar, o erro será denunciado, acabou. Um cristão de verdade, ele não compactua com o erro, ele não compactua com o pecado, não compactua, não. Ele faz como Sadraque, Mesaque e Abednego. A multidão toda se curva e eles três de pé. Custe o que custar.
vão te jogar na fornalha de fogo ardente. Problema, eu não me vendo, eu não negocio os meus valores. Ô irmão, não sei se Jesus pode achar pelo menos aqui uns 3 aqui nessa noite, que possa dizer isso com muita força: eu não negocio os meus valores, não negocio. Aqui, está aqui, não deis denúncia falsa. Esse aqui, olha, aqui é o tipo de gente, isso aqui, ó, gente, ó, aquele tipo de gente que não sabe se é verdade e já está denunciando. Você viu? Você estava lá? Você tem prova? Você tem pelo menos umas 3 testemunhas diferentes para provar isso aqui que está falando? Não. Quer ver mais? Tem gente que recebe uma mensagem no WhatsApp e, vixe, que horror, olha, já estou compartilhando isso aqui para mais pessoas ficarem sabendo. Ei, pode ser uma denúncia falsa. Pode ser uma denúncia falsa. Mas eu tenho que falar porque vai que é verdade. Não é assim que você pensa? Vai que é verdade, eu tenho que falar logo. Não é assim não. Vá lá, investiga, prescruta, procura prova, testemunha, para depois você afirmar alguma coisa. Não deis testemunha, denúncia falsa. Por quê? Porque isso é difamação, isso é calúnia. E no capítulo 20 do Êxodo, está esquecendo: não dirás falso testemunho. A gente precisa ter muito cuidado com aquilo que a gente diz. Não deis denúncia falsa. Olha isso aqui: contentai-vos com o vosso salário. Meu Jesus, aqui é os soldados. Eu usei um exemplo aqui de manhã, aqui, só para ilustrar sua mente aqui, para você entender. Imagina um policial, está na viatura aqui, com três soldados, e de repente ele prende aqui um meliante, que está ali com 20 quilos de cocaína, e aí ele diz assim: olha, o traficante, vamos fazer assim, a gente bota aqui, olha, 10 mil na conta de cada um de vocês aqui, entendeu? E a gente resolve a sanção por aqui mesmo aqui, abafa o caso, tal, e aí, resultado, a gente, não é assim não, meu filho. Se você é um cristão lavado pelo sangue de Jesus, você vai estar muito bem contente com o seu salário e vai rejeitar todo e qualquer tipo de proposta ilícita na sua vida. Se você não faz isso, você não está produzindo fruto de arrependimento. Porque o verdadeiro arrependimento envolve mudança de mentalidade. O verdadeiro arrependimento envolve mudança de vida, porque quando você muda a sua mentalidade, você muda a sua vida. Quando você muda a sua mentalidade, você muda o seu comportamento. Aí, obviamente, que você vai ser dito como diferente. Pastor, se for para ser um cristão assim, eu não quero. Porque eu quero ser um tipo de cristão que não dá fruto. Eu quero ser um tipo de cristão que tem apenas o rótulo de evangélico. Eu quero ser um tipo de cristão, que continua adulterando, que continua fornicando, que continua mentindo, que continua roubando, que continua subornando, que continua passando o outro para trás, que continua enganando. É esse tipo de cristão que eu quero ser, pastor. Eu posso? Pode. Só não vai poder entrar no reino de Deus. Só não vai poder desfrutar da salvação. Porque está escrito aqui a palavra: o machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada no fogo. Isso aqui fala de juízo. Aqui não tem conversa não, meu filho. Ou é ou não é.
Existe um juízo para aqueles que não frutificam. Então, escrito aqui, capítulo 15 de João, versículo 6, assim: se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara e secará, e colhem e lançam no fogo, e ardem. Fogo aqui está falando do inferno mesmo. Capítulo 25 de Mateus, versículo 30, diz assim: lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Que esse aqui é aquele servo que recebeu os talentos e não fez nada com aquilo que recebeu, enterrou o talento. O que é que você está fazendo com aquilo que você recebeu de Deus? Existe um juízo sobre aqueles que não frutificam. É por isso que quando Paulo escreve lá aos Efésios, capítulo número 4, o texto sagrado diz assim, capítulo 4, versículo número 25, diz assim: pelo que deixai a mentira e falai a verdade. Você era mentiroso até que você se encontrou com Jesus, se arrependeu dos seus pecados, e agora é mudança de vida. Pastor, aqui é porque eu me converti, mas a minha língua não converteu, não. Eu me converti, mas eu ainda insisto em ser mentiroso. Não, você não se converteu coisa nenhuma. Isso é o que nós chamamos de falsa conversão. Um cristão de verdade, ele não anda mentindo, nem por brincadeira. É para abandonar a mentira. Amor, oi, você está onde? Eu estou no shopping. Mentira. Amor, está chegando? Já estou pertinho já. Mentira, está lá ainda no início da vinda ainda. Amor, você está em casa? Estou não. Mentira. Amor, tu comprou quanto? Aí fala outro valor. Tu fez o que com aquele dinheiro que eu te dei? Aí inventa uma mentira. É mentira após mentira. Pelo que deixai a mentira. Está aqui: aquele que furtava, não furte mais. Não, gente, acabou meu tempo? Não é possível, gente. Eu estou na metade da palavra ainda. Deixa eu correr aqui. Pastor, qual é o outro tipo de fruto que todo cristão precisa dar? Escuta aqui. Primeiro, você precisa produzir fruto de arrependimento. Segundo, você precisa, frutificar. E aqui a gente precisa entender para alimentar outros. Escuta aqui, isso aqui é muito importante. A Bíblia nos compara com árvores. E a árvore, quando dá fruto, não é para a mesa comer, não é para a mesa alimentar. A árvore dá fruto para outros se alimentarem. Você não entendeu não, né? Eu vou traduzir. Deus espera que você alimente outros, que você ajude outros, que você possa estar servindo outros. Não é sobre você, é sobre quem Deus colocou perto de você. Isso melhora demais a sua vida. Capítulo 1, Salmo 1, versículo 2, assim: antes tem o seu prazer, versículo 1, diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém com os pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como uma árvore plantada junto à ribeira de águas, a qual deu seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Olha, a gente está se comparando com uma árvore que dá o seu fruto na estação própria.
Deus espera que você alimente alguém. O que você está fazendo hoje para alimentar alguém? O que você está fazendo hoje? Agora, sabe por que muita gente não alimenta ninguém? Vou te falar por quê. Porque não pratica o que o verso 2 do Salmo diz: medita na sua lei de dia e de noite. Pastor, quantos dias da semana eu preciso fazer isso? Resposta: Deuteronômio capítulo 11. Gente, a Bíblia é perfeita demais. Deuteronômio capítulo 11 é assim: amarás ao Senhor o teu Deus todos os dias, observarás os seus estatutos, os seus juízos e os seus mandamentos. Quantos dias, gente? Agora tu lê a Bíblia uma vez por semana e quer frutificar, não vai frutificar nunca. Não frutifica. O segredo da frutificação é constância na palavra. Tem que ler a palavra todo santo dia. Para quê? Para frutificar. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus e guardarás as suas ordenanças. Aqui, está aqui. Defende a minha versão. E os seus estatutos, os seus juízos, os seus mandamentos, todos os dias. Bota na versão Ara, por favor. Ara. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus todos os dias. Aqui, ó. Todos os dias, gente. Todo santo dia você precisa meditar na palavra de Deus. Todo santo dia tem que ler a palavra de Deus. Agora, se você ler a palavra de Deus, e se você vai acompanhar aqui o capítulo 11 de Deuteronômio, você vai perceber de forma muito clara, aqui, se você fizer isso, está aqui, todo lugar que você pisar pano dos seus pés, Deus te dá por herança. Se você ler a palavra de Deus todo dia, sabe o que vai acontecer? Ele vai exterminar os teus adversários, os teus inimigos cairão por terra. Satanás e seus demônios cairão por terra. É só você dar um passo de fé e eles vão cair por terra no nome de Jesus. Se você guardar os mandamentos do Senhor e todos os dias meditar na sua lei, você vai ser bem sucedido em tudo que você fizer. Tudo. Não é o lugar, é você fazendo, praticando a palavra de Deus todo dia. Se você ler e meditar na palavra todo dia, escute, é todo dia. Sabe o que vai acontecer? Você vai ficar mais sábio, mais inteligente. As pessoas vão olhar para você e vão ficar admiradas com a sua sabedoria. Por quê? Porque medita na palavra de Deus todo dia. Gente, acabou meu tempo, fica de pé, vamos acabar. Eu quero ser pontual no meu horário. Agora escuta uma coisa. Quando você frutifica na obra de Deus, quando você alimenta alguém, quando você ajuda alguém, é isso, sabe o que acontece? Quando você produz fruto de arrependimento, quando você expressa o caráter de Cristo, sabe o que acontece com a sua vida? Deus começa a investir pesado em você. Capítulo 15 é assim: eu sou a vida verdadeira, meu Pai é o agricultor. Todo aquele que está em mim, todo ramo que está em mim, o Pai poda para que dê mais fruto. Mas todo aquele que está em mim e não dá fruto, o Pai corta. Sabe o que Jesus disse com aqueles servos que deram bastante fruto? Diz assim: qualquer que tiver será dado e terá em abundância, mas o que não tiver, até o que tem será tirado. Se você frutifica, Deus vai te abençoando cada vez mais. Pastor, e quanto a mim? Porque está escrito que todo aquele que não dá fruto, o Pai corta. Pastor, de algum tempo para cá, algumas coisas começaram a acontecer na minha vida para me tirar da presença. Porque a gente entender isso, que o Pai corta, ou que o Pai poda, é isso. É você estar preparado para Deus dizer assim: filho, tira isso e você tirar. Corta isso e você cortar. Perdoa outra pessoa e você perdoar. Olha, deixa esse mau hábito e você deixa. Deixa esse pecado e você abandona.
É todo dia, todos os dias, você faz uma oração e diz: Espírito Santo, o que é que eu preciso melhorar hoje? Espírito Santo, tem alguma coisa que não deveria permanecer na minha vida e ainda permanece? Fala para mim, Espírito Santo. E todo dia você vai ficar maravilhado de ver a transformação operar na sua vida por meio da palavra de Deus. Eu quero orar por você aqui nessa noite, você que deseja dar fruto, dar muito fruto. Entenda uma coisa: Deus já te abençoou para você dar fruto. Ele já investiu em você para que você dê fruto. Pastor, mas eu não estou dando fruto e nada aconteceu na minha vida. Escuta a coisa: na verdade, é que Deus está dando tempo para você se arrepender. Porque a palavra diz que quando ele veio procurar fruto e não achou, ele voltou um ano depois. Aí ele voltou um ano depois e não achou fruto. Voltou no segundo ano para ver se achava fruto. Ele estava dando tempo para ver se aquela figueira dava fruto. Aí não achou, voltou o terceiro ano, não deu fruto. Aí alguém intercedeu: vamos fazer mais um investimento nessa pessoa. Vamos adubar, cavar essa figueira aqui para ver se dá fruto. Eu quero orar por você que deseja receber na sua vida um investimento de Deus para você frutificar. Aí mesmo no seu lugar onde você está, ora comigo. Espírito Santo, em nome de Jesus, ajuda-nos a dar fruto que glorifique o teu nome. Nós não queremos, Senhor, viver presos no egoísmo. Nós não queremos viver presos na vaidade, no orgulho. Nós não queremos, Espírito Santo, viver uma vida como alguém que diz, mas não pratica. Não queremos viver um evangelho de fachada, de rótulo, de falsidade. Queremos viver o evangelho puro e genuíno. Queremos viver a verdade do evangelho, a verdade que Cristo nos ensinou. Nós rejeitamos da nossa vida tudo que não provém do céu. Rejeitamos da nossa vida. Eu quero que você ore aí no seu lugar. Eu quero que você faça uma oração sincera ao Senhor aí no seu lugar. Diga: Jesus, eu quero corresponder às tuas expectativas. Me ajude a dar fruto que expresse arrependimento, frutos dignos de arrependimento. Se tem alguma coisa na minha vida que precisa ser abandonada, algum pecado que precisa ser abandonado, me mostra, me revela. Senhor, me perdoa por todos os dias que eu negligenciei a leitura da Tua palavra. Me perdoe por todos os dias que eu deixei de meditar na Tua palavra. A Tua palavra nos purifica, nos santifica, nos vivifica, nos fortalece. A Tua palavra nos rejuvenesce, a Tua palavra nos renova. Pai, eu quero te pedir em nome de Jesus que o Senhor coloque em cada irmão, em cada irmã que aqui está nessa noite, fome pela Tua palavra, fome pela Tua palavra. Eu ministro nessa noite aqui, fome pela Tua palavra, Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que caiam por terra agora toda investida do maligno contra esse meu irmão, essa minha irmã. Ó Espírito Santo, nos ajuda. Nos ajuda, Espírito Santo. Nós nos arrependemos das nossas práticas más e nós pedimos que o Senhor nos ajude todos os dias a nos tornar mais parecido com Jesus. Queremos nos tornar mais parecido com Jesus. Nós queremos corresponder às expectativas do Senhor. Espírito Santo, opera na nossa vida. A Tua palavra diz: toda vara que está em mim e não dá fruto, o Senhor corta, mas todo aquele que dá fruto, o Senhor poda, o Senhor trata, para que dê ainda mais fruto. Nós queremos dar mais fruto. Ergue as suas mãos aos céus, por favor. Diga: Espírito Santo, o Senhor pode contar comigo para ajudar alguém que precisa de ajuda. Espírito Santo, abre os meus olhos.
Espírito Santo, se o Senhor quiser, pode contar comigo. Se o Senhor quiser me usar, pode contar comigo. Espírito Santo, me ajuda, continue investindo em mim. Diga isso. Espírito Santo, não desiste de mim. Espírito Santo, eu sei que o Senhor jamais desistirá, eu sei que o Senhor jamais vai me deixar, eu sei que o Senhor jamais vai me abandonar. Espírito Santo, tenha compaixão e misericórdia de mim. Eu quero que você faça uma oração aí no seu lugar, com as suas próprias palavras. Isso, continue orando aí com as suas próprias palavras, em nome de Jesus. Ore aí com as suas próprias palavras, em nome de Jesus. Ore com as suas palavras em nome de Jesus. Ore com as suas palavras em nome de Jesus. Ore com as suas palavras em nome de Jesus. Ore aí com as suas palavras. Diga: Senhor, tudo que estiver em mim que não te agrada, tira de mim, Senhor. Tira de mim, Senhor. Tira de mim, Senhor. Tira de mim, Senhor.